Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal. Esse será lançado às 9h45, que é o nosso horário do Café com Giro. Temos muitas atualizações, notícias e informações do nosso Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem a questão aí do Léo Pelé, o que vai acontecer sobre esse zagueiro, que foi muito contestado, muito questionado pela torcida e aparentemente a diretoria não vê com bons olhos permanecer com ele para a próxima temporada. Tem a situação que vem deixando muita indignação dos torcedores. A renovação de contrato com o Maicon podendo chegar até 2026. E mais uma vez a CBF prejudicando o Vasco. Isso e muito mais aqui dentro desse vídeo. Conto com a ajuda de todos vocês aqui para estarem presentes, assistindo esse vídeo do início até o fim e sempre podendo ajudar aqui o nosso humilde trabalho. Compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas, mais vascaínos, para saberem sobre as atualizações e informações do Vasco. Se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, para ajudar a batermos a meta de 9.000 inscritos. Deixe o seu joinha, porque o joinha é muito importante e faz com que esse vídeo e o canal seja recomendado para mais e mais vascaínos. Vamos falar sobre a questão da contestação e a permanência de Léo para a próxima temporada. Léo Pelé, que veio contratado via São Paulo na época da 777, é um jogador que desde aquela oportunidade já não colaborava muito com prestígio tanto da torcida do São Paulo, quem dirá com a torcida do Vasco. Mas aparentemente ele foi a trancos e barrancos, conseguindo performar, conseguindo ter desempenho, e junto com isso é lógico que pelo menos ele conseguiu performar um ano passado. É lógico também, colocando todavia, entretanto, o Léo foi um jogador que falhou em muitas oportunidades o ano passado, mas a defesa muito consolidada na época pelo Ramon Dias, inclusive deixou que o Léo não conseguisse ser prejudicado tanto assim pelo estilo de jogo do técnico argentino. Mas nessa temporada ficou bem evidente a fragilidade defensiva e técnica do Léo, muito por várias falhas, inclusive individuais, lances que apareceram exatamente no lado onde que ele atua, pelo lado esquerdo da zaga, junto também pela questão da deficiência técnica da parte defensiva do Lucas Piton, hoje lateral esquerdo do Vasco, e isso colaborou muito para que o Léo ficasse tão vulnerável em todas as instâncias da maioria dos jogos do Vasco. Juntando com isso, fez com que o Léo fosse muito contestado. Houve aquela humilhação daquele humorista na festa do Vasco de 126 anos, que muito colaborou com a questão de até mesmo acalorar a situação com relação à torcida. E dentro dessa vertente, o Léo hoje acaba se tornando titular pela carência e pela falta de trabalho da diretoria de não ter conseguido contratar um zagueiro na janela do meio do ano. E aí a questão da reformulação que o Vasco precisa se fazer para a próxima temporada passa muito pelo setor defensivo. Inclusive o Léo não tem a garantia, a permanência de 2025. Mesmo ele tendo um contrato permanente até o final de 2025, mas o Léo não deseja permanecer no Vasco. Por alguns aspectos, principalmente pelas críticas que vai muito além de campo e bola, que a torcida do Vasco ou outras torcidas se fingindo ser a torcida do Vasco fazem nas suas redes sociais, inclusive até com as suas próprias filhas e a sua própria mulher. Então, dentro dessa condição toda, dentro desse cenário que hoje vem se desenhando, qualquer tipo de erro coletivo do Vasco é colocada a culpa no Léo. Boa parte das vezes ele tem responsabilidade, outras não. Mas como ele já está praticamente, vamos dizer assim, queimado com a torcida, é muito mais fácil colocar na conta dele do que sinceramente colocar em outra responsabilidade. Juntamente com a questão do Léo, vem um outro questionamento em relação a um outro zagueiro que teve um contrato renovado aí por questão de metas batidas e pode se estender esse contrato ainda mais até 2026, que é o zagueiro Maicon, que eu gosto de apelidar de segurança do Olimpo.
Cara, o Maicon é mais um jogador que simplesmente é um jogador que não vem agregar em nada. Ele estava ele era o quarto reserva do Santos quando ele veio para o Vasco. Hoje você vê nitidamente a parte física deixando muito a desejar por conta do Maicon. E você vê hoje que a parte tática dele, a parte individual, compromete e muitas vezes. Você vê o Maicon dando chutão para frente, tentando armar jogadas que ele não tem essa capacidade de fazer isso. Você vê no desarme ele sendo inoperante. O Breno Lopes deitou e rolou no segundo gol do Fortaleza nas costas do Maicon. Hoje o Maicon ele é um semi-aposentado querendo estar em atividade. Então isso é um prejuízo para a instituição, é um prejuízo para o time para o ano que vem. E assim, se o Vasco não pensar em contratar jogadores, realmente dependendo do Maicon, o contrato dele vai ser estendido até 2026. Porque a partir do momento que você não reforça o setor defensivo e você obriga a esse cara a continuar jogando pelo Vasco, faz com que o contrato dele de metas vai sendo sempre estabelecido, sempre batido, e ele vai renovando o seu contrato. Um jogador acima dos 34 anos de idade, um jogador que já não tem lá o seu vigor físico em altura, mas vem deixando e muito a torcida do Vasco de cabelo em pé, mas avisando aos torcedores, ele vai permanecer em 2025. Isso é uma coisa certa. Esperamos e torcemos muito para que ele não permaneça em 2026, porque senão é o fim da tragédia, e também a diretoria tem que ser responsabilizada por não ter visto isso e ter enxergado de uma outra forma em uma contratação no meio do ano para um zagueiro, porque todo mundo imaginava que precisaria, só a diretoria que não conseguiu enxergar isso na palma da sua própria mão. Vamos falar agora na reta final sobre a questão da CBF e essas mudanças loucas que vai acontecer em relação ao calendário do futebol brasileiro em 2025. E principalmente para quem está chegando agora, deixe o seu joinha, o seu like é de mera importância para fazer com que esse vídeo seja divulgado para mais e mais vascaínos, o nosso canal seja divulgado para mais e mais pessoas, porque é importante o nosso canal raiz ser divulgado para vascaínos verdadeiros e vascaínos que pensam sempre acima e pensam e torcem pelo defender a instituição e pelo clube. Vamos lá, para quem não sabe, a CBF vai mudar e já mudou o regulamento para o ano que vem. A temporada vai ser um pouco insana por conta do Mundial do meio do ano. Inclusive, ele mesmo próprio, a CBF, que não tem ou tem parte do Campeonato Brasileiro do ano que vem, por estar na divisão da Libra e simplesmente da LFU, a CBF, por mais que a gente não tenha essa famosa transparência, eu não sei se essas duas ligas foram criadas só para direitos de transmissão, porque em questão de comando do Campeonato Brasileiro ainda vai continuar com a CBF. Quem vai comandar a comissão de arbitragem vai ser a própria CBF. Então, essa questão de divisão de duas ligas só vai se tornar mesmo pela questão de tirar a monopolização da Rede Globo. E mesmo assim, eu ainda tenho algumas dúvidas em relação sobre isso, sobre alguns que vão transmitir jogos da LFU. Mas enfim, isso aí é para outro cenário, para outro vídeo, para uma possível live. O que vai acontecer a CBF prejudicar o Vasco? A CBF já veio prejudicando o Vasco nessa temporada, inclusive naquelas mudanças de data em relação à Copa do Brasil, simplesmente beneficiando nem só o Atlético, beneficiando quem foi o campeão da Copa do Brasil, e todo mundo sabe que aconteceu no último final de semana. Juntamente com isso, o que acontece? O ano que vem, o calendário estadual vai se encurtar mais ainda. O Vasco, como outras equipes, não terão pré-temporada. Inclusive, o Vasco havia recebido uma oferta de uma pré-temporada em Orlando. E aparentemente, pelo visto do andar da carruagem, vai acabar negando por conta dessa questão, dessa mudança de calendário. Uma mudança de calendário que não foi discutida,
foi imposta pela CBF, como tudo que acontece no futebol brasileiro é imposta. O Vasco pode ser prejudicado e também pela questão da Sul-Americana. Se o Vasco conseguir atingir a vaga direta na Sul-Americana, a Sul-Americana vai se antecipar, vai ficar próximo ali ao Campeonato Brasileiro e vão ser datas muito aproximadas, muito atropeladas uma em cima da outra, e hoje nós já sabemos que nós não temos um elenco bom, um elenco de qualidade, e juntamente com esse calendário pior, mais do que maluco para a próxima temporada, o Vasco pode sofrer com questão de lesões, pode sofrer com questão da imagem e principalmente, se hoje nós questionamos a situação física do Coutinho do Paê, quem dirá o ano que vem, exatamente com esse calendário e essa mudança, nem tendo pré-temporada de 20 dias. Vai ser muito mal 10 dias de pré-temporada, para você ver como é o nível do cenário do futebol brasileiro. Esse é o nosso vídeo pela manhã, vai sair às 9h45 no Café com Giro, e estamos sempre aqui atentos a qualquer notícia e informação, estaremos aqui para trazer para você, torcedor. Estaremos juntos na live 6 horas da noite, contando com a ajuda de todos vocês aqui. Saudações vascaínas, um grande abraço para todos, estamos juntos. Não deixe de seguir o nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e principalmente se inscrever e compartilhar para mais e mais vascaínos.